Olá, maravilhosos do Tec Concursos! Como é que vocês estão? Que tal estudar agora complementos verbais? Se você clicou aqui, é porque está querendo aprender ou revisar alguma coisa relacionada a este tema. Então venha-se embora aqui com a tia Dene. Estou aqui para te ajudar nessa missão. Vamos lá! Complementos verbais. Então, para quem nunca teve aula comigo, gente, meu nome é Denise Carneiro, mas os meus alunos me chamam aí de forma muito carinhosa de tia Dene, então pode se sentir já acolhido, sinta-se meu sobrinho, minha sobrinha, independentemente da sua idade, viu? Então, ó, tia Dene com Y, meu amor, que eu sou chique, deixa eu colocar o Y aqui. E aí eu vou aproveitar e vou fazer um convite. Apareça nas minhas redes sociais, lá no meu Instagram, vou ficar muito feliz em receber você. Mande um direct, diga, ó, eu sou sobrinho, sou sobrinha do Tec Concursos, apareci por aqui, eu vim dar aula de complementos verbais. Né? Se você, no caso, está aqui na aula de complementos verbais, ou se você já teve contato com alguma outra aula, pode citar. E é isso, ó, é professora Denise Carneiro. Eu sempre fico muito feliz quando eu recebo vocês lá no meu Instagram, tá bom? Então, manda um direct, comente aí no post mais recente, enfim, vai ser uma alegria ter vocês comigo também, né? Mais essa via de contato, tá certo? Então, vamos embora, vamos trabalhar complemento verbal. Galera, seguinte, os complementos verbais, a primeira coisa, a gente vai começar logo com uma frase aqui de ouro, tá? Não é interpretação de texto, é análise sintática. Eu sempre falo, né, eu sempre falo, bora colocar as coisas nos seus devidos lugares. Muitas questões de interpretação de texto nas provas, sim, temos, né? Dependendo da banca, está até diminuindo um pouco a incidência. Às vezes a gente tinha 7 questões de uma prova de 10 de interpretação de texto. Não é bem isso mais que está acontecendo, né? Você percebe um pouco a diminuição das questões de interpretação de texto, tá? Para a maioria das bancas, e um pouquinho mais de gramática, cada vez mais a gramática pegando aí, né, um pedaço considerável das provas. Então, cuidado, você não vai resolver tudo de língua portuguesa interpretando o texto. Não é assim que funciona, não é assim que a banda toca. Então, tem muita gente que só vê o nome, complemento verbal. Ah, tô achando que essa informação complementa essa aqui. Ah, então é um complemento. Não inventa, não faz isso, senão você vai entrar pelo cano. Então, olha, vou começar aqui com minha frase de ouro. Deixa eu ver, vou colocar ela roxinho. Os complementos verbais. Frase de ouro. Não é interpretação de texto. Denise, para que colocar isso, hein, tia? Para quê? Você vai ver já por quê. Interpretação de texto. Não é interpretação de texto. Eita, sai tudo emendado. Não é interpretação de texto. É análise sintática, bebê. É análise sintática. E aí, deixa eu te contar uma coisa. Por que eu falo isso? Porque, por exemplo, vou rabiscar aqui e depois apago, tá? Sou dessas. Chego e digo assim, encontrei João no parque. Aí a pessoa desavisada, geralmente quer ir fazer a prova sem estudar a língua portuguesa, na hora é só interpretar, não tem para que eu perder tempo com esse negócio de gramática, eu vou só interpretar. Aí o que a pessoa faz? No parque, complementa a ideia, né, de onde aconteceu o encontro. Então aqui eu tenho um complemento. Aí para quem tem uma basezinha, né? Eu sei que esse nó é um em mais um o, então tem preposição. Então isso é um objeto indireto. Gente, muito cuidado, não é assim, não é, complementa a ideia. Não vamos fazer desta forma, vamos aplicar um método. Então, frase de ouro, isso aqui está errado, certo? Procure lá no tópico de adjuntos adverbiais, tá? Esse no parque é um adjunto adverbial, isso não é complemento. Mas não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, cuidado.
Gente, isso aqui é o estudo de análise sintática. Envolve o quê? Envolve um método, né? Não é do jeito que a gente quer, tá bom? Então, cuidado. Ah, mas para mim está complementando a informação. Mas, gente, mais uma vez, não é interpretação de texto. Posso até concordar com você que está completando a informação, trazendo informação a mais. Mas, sintaticamente, no parque, é um adjunto adverbial de lugar. Não é objeto, não é complemento verbal, tá bom? Então, tome muito cuidado com esses achismos. Eu até vou dizer, sinceramente, dependendo do aluno, com essa preguiça de achar que vai resolver tudo interpretando. Vamos aplicar aqui o método que vai funcionar, certo? Então, ó, não é interpretação de texto, é análise sintática. Os complementos verbais, como é que a gente vai localizá-los? Como o próprio nome já diz, são complementos de quê? De verbos, ok? Então, é a primeira coisa que eu tenho que ter em mente. São complementos de verbos. Se a palavra está complementando um substantivo, não tem como ela ser um complemento verbal. Se ela está complementando um adjetivo, não tem como ser um complemento verbal. Beleza? Tem que ser o quê? Pode ser outra coisa, pode ser um adjunto adnominal, pode ser um complemento nominal, mas não vai ser um complemento verbal. Ok? A gente vai agora pegar duas perguntinhas, que são as perguntas-chave para que a gente ache os complementos verbais. Então, perguntas que nos levam aos complementos verbais, ok? Então, a gente tem duas perguntinhas e é isso que você vai fazer. Você não vai sair fazendo tudo na doida, você vai aplicar o método, tá? Então, confia aqui na tia. Perguntas que nos levam aos complementos verbais, ou seja, eu vou fazer essas perguntas. Quais são as perguntas? O que? Você vai fazer a pergunta o que? Ou você vai fazer a pergunta quem? Beleza? Mas aí eu faço essa pergunta em que local, tia? Em que parte da frase da oração? O que ou quem? Você vai fazer essa pergunta após o verbo. Ok? Você vai olhar para o verbo e após ele pergunta. Se for estudar, estudou o quê? Encontrar, encontrou quem? Encontrou o quê? Certo? Então, ó, após o verbo, você vai fazer uso das perguntas o que ou quem. Ah, eu sempre vou poder fazer isso? Não. Não, porque, gente, complemento não é, complemento verbal, não é uma estrutura obrigatória. Não é. Então, haverá várias frases, várias orações que não terão um complemento verbal. E tá tudo certo. Não sou obrigada, né, a ter complemento verbal na minha oração. Então, como é que eu vou fazer? Fique de olho. A pergunta ela é tendenciosa. Você vai olhar para o que você tem e vai fazer a sua pergunta. Você não vai fazer na doida. Toda vez vai ter que perguntar o que ou quem. Não, toda vez não. Eu vou ler minha frase. Agora, a atenção máxima, que se der problema nesse pedaço, vai embololar todo o resto. E aí fica agora o meu alerta total para você que não assistiu às aulas de tipos de sujeito. Gente, agora o papo é sério. Se você não assistiu às aulas de tipos de sujeito e não tem base, né, desses assuntos, não sabe nem para onde vai, ou sabe muito vagamente, aí eu admito, vou dar um alertazinho. Talvez seja o momento de você parar aqui. Por quê? Porque você pode se confundir em várias situações. Tá? A gente precisa dominar os tipos de sujeito para não se confundir na hora de classificar, né? No caso de ser possível, de haver complementos verbais. Por quê? Aí vem o meu alerta. Venha cá. Deixa eu colocar aqui perigo. Gente, é perigo assim, máximo dos máximos. E, inclusive, queridinho das bancas. As bancas adoram criar pegadinhas com esse perigo aqui. Nunca procure complemento verbal. Quando eu digo nunca, é nunca, tá? Nunca procure complemento verbal antes de classificar o sujeito.
tá? Nunca procure complemento verbal antes de classificar o sujeito. Então, Jesus, misericórdia, por favor, não pule esta etapa, porque senão vai dar errado, vai dar ruim. O que a gente vai fazer toda santa vez? Tem verbo, né? Porque se não tiver verbo, não tem mais nem conversa, acabou a história, né? Se não tiver verbo, não tem nem oração. Então, procura o verbo. Depois de procurar o verbo, faz o quê? Classifique o sujeito. Tem hora para isso? Tem aula aqui no TEC, várias, inclusive, acho que 3 partes, falando como você classifica o sujeito, tá bom? Então, ó, marca o verbo, sempre começa assim, marca o verbo, classifique o sujeito. Pode ser determinado, indeterminado ou inexistente, mas classifique-o, beleza? Depois que você classificar o sujeito, aí, se tiver mais algum elemento na sua oração, se sobrar algo, geralmente sobra, mas se sobrar, mas não é obrigatório, se sobrar algo, aí é que você vai procurar para ver se vai ter objetos, né, diretos e indiretos, que são os complementos verbais, tá bom? Então, mais uma vez, nunca vai procurar, vai começar logo procurando complemento verbal. Vai logo começar procurando. Não. Você vai fazer isso só depois de classificar o sujeito. Classificou o sujeito? Aí tá liberado. Você vai usar estas perguntinhas aqui, o que ou quem, e você faz essas perguntas após o verbo para achar os complementos verbais, certo? Esses complementos verbais, eles têm nomes. Vamos começar a vê-los? Olha só, vem cá com a tia. Eu tenho o objeto direto. O que o objeto direto tem como característica? Ele aparece sem preposição. Sem preposição. Ô tia, então quer dizer que aquelas perguntas, o que e quem, dá para usá-las para achar tanto o objeto direto quanto o objeto indireto? Sim, dá para usá-las, só que você vai fazer uma adaptação, beleza? A gente vai ver já já, tenha calma, tá bom? Então, o objeto direto é aquele que aparece sem preposição. Você está em dia com as preposições? Rapidinho aqui, bora, vapt-vupt, quem são as preposições, hein? Quais são as preposições? As que mais aparecem, né? Mas eu vou colocar todas aqui, ó. A, ante, até, após, com, contra, de. Tô colocando porque eu sei que muita gente pula a aulinha de preposições, né? Acha que não tem pra quê e pula. Então, ó, você não conseguiu escapar das preposições. Vou falar delas aqui. A, ante, até, após, com, contra, de, em, desde, entre, para, per, perante, por. E aí vem o sem, sob, sobre e o tras. E você vai perceber que para os objetos, né, quando tiver preposição na jogada, não o direto, é o próximo que a gente vai ver. Essa preposição é isso aqui, é sem preposição, tá? Essas preposições aqui, geralmente as que mais aparecem, o de, o em, o com, o a, tá certo? Geralmente são essas aqui as que mais aparecem. Mas estão aí as preposições. Eu vou até colocar, na verdade, é mais esperto, né, dona Denise? Colocar as preposições lá no objeto indireto, tá? Mas aí você já sabe quais são as preposições, tá bom? Eu acho que eu vou apagar daqui, vou colocar lá no outro. Eu vou. Ai, que ódio dessa professora! Gente, eu vou para depois a pessoa não ficar voando, viajando na maionese, né? Vai que alguém depois dá só um print do slide. Vai dizer que a professora é maluca. Eu vou colocar lá nos objetos no objeto indireto, mas é sem preposição, sem essas que eu acabei de colocar, tá bom? O objeto direto aparece sem preposição. Então, vamos trabalhar os exemplos? Bora lá. Deixa eu pegar o meu azulzinho TEC, esse azul escuro bonito. Exemplos. O aluno seguiu o método. Perceba, o que a gente vai fazer aqui, Brasil? A gente vai começar pelo verbo. Não inventa de fazer outra coisa. Tem, por favor, Senhor, piedade. Não,
Deixa esse aluno querer pular as etapas. Ó, seguiu. O que a gente vai fazer? Seguiu o quê? Não. Vai primeiro classificar o sujeito, tá? Primeiro classificar o sujeito. Então, aqui eu tenho um verbo, vamos classificar o sujeito. Quem é que seguiu? Quem é que seguiu o método? O aluno. Isso aqui é o meu sujeito. Inclusive, é um sujeito simples. Não entendi. Aí, gente, é realmente paciência. Você vai ter que voltar lá à aula. Se não a aula de complementos verbais, vai virar uma aula de sujeito, tá bom? A aula é bem extensa, inclusive, né? Já prepare seu café e assista a aula de tipos de sujeito. É imperdível e ajuda para qualquer certame que você venha fazer, tá bom? Então, ó, sujeito está aqui. Classificou o sujeito? Agora, pau na máquina. Agora você está liberado para procurar, né, um possível complemento. Então, vamos lá. Sujeito está aqui. Quem é que seguiu o método? O aluno. Sujeito está aqui. Dá para eu fazer a pergunta, uma das perguntas, né, que levam aos complementos? Dá para eu fazer a pergunta, seguiu o quê? Que a gente faz a pergunta depois do verbo. Seguiu o quê? Se eu fizer essa pergunta, seguiu o quê? Eu tenho uma resposta? Tenho. Dá para fazer a pergunta, seguiu o quê? Dá ou não dá? Dá. E qual é a resposta? Seguiu o quê? O método. Perceba que este é um complemento. Gente, aqui, esse meu complemento, vocês estão vendo preposição aqui? Eu já citei aqui, já dei a dica de quais são as preposições, né? Vocês estão vendo alguma preposição aqui no meio do caminho? Não tem. Então, a gente vai dizer que ele é do tipo direto. Ele não tem nada no meio do caminho aí para atrapalhar. Ele é um complemento direto, beleza? E aí, olha a mágica. É um objeto direto, né? O meu complemento direto a gente chama de objeto direto, ok? Então, isso aqui é um complemento direto, um objeto direto. Você faz a perguntinha, ó. Primeiro classifica o sujeito. Quem é que seguiu o método? Classifica aqui, ó, o aluno, sujeito. Ainda tem coisa na frase. Dá para perguntar? Dá. Seguiu o quê? Dá para perguntar seguiu o quê? Dá. Seguiu o quê? O método. A resposta é sem preposição. Complementa o verbo? Sim. Então é um complemento direto, é um objeto direto, tá certo? Inclusive, a gente diz, né, que esse verbo, ele, por ter um complemento, ele tem trânsito. Então é um verbo transitivo. Ele tem trânsito, ó, ele vem daqui para cá, ele tem para onde ir. Verbo que tem trânsito é que tem complemento, ele tem para onde ir. E aqui é um trânsito de que tipo? Se o complemento é direto, o trânsito é direto, tá certo? Então, eu tenho aqui. Agora, olha só a bagaceira. Deixa eu só colocar uma coisinha aqui a mais. Nesta semana. Aí lá vai o aluno. Ah, aqui também, ó, seguiu, em que data, não sei o que, nesta semana. Complementa o verbo, vou complementar. Nananina, não. Isso aqui é um adjunto adverbial. Complemento é complemento e tem que seguir o método, tá certo? Aqui, ó, você vai ver que, na verdade, a perguntinha que você faria seria quando? Não é isso? Não seria esta a pergunta? Quando? Pois é, essa pergunta está na lista, volto para cá. Tem essa pergunta aqui quando? Dentre as perguntas para achar objetos, complementos? Não. Então não vale. Não usou a pergunta certa? Adeus. Nesta semana não é complemento verbal, é outra coisa. É um adjunto adverbial que a gente vai ver mais à frente, tá bom? Então, o aluno seguiu o método. Vamos ver aqui mais uma. Deixa eu pegar aqui meu azulzinho tech, já estava aqui. Ontem, o chefe pagou os boletos. Ontem, o chefe pagou os boletos. Ainda vou fechar com mais uma só logo. Na biblioteca, encontrei um amigo. Pronto. Agora tá bom demais. O
que a gente vai fazer? A gente vai marcar o início da nossa análise, vai partir do verbo. Pagou, né? E aí o que eu faço? Opa, quem é... Então o verbo está aqui. Quem é que pagou os boletos? Quem é que pagou os boletos? O chefe. O chefe é o meu sujeito. Beleza? Inclusive é um sujeito simples. E esse ontem, Denise? Esse ontem não vai influir nem contribuir. Né? Aqui nesse caso, esse ontem seria um quando. Então deixa ele aí quietinho, deixa ele desse cantinho aí, depois a gente vai trabalhar, tá bom? Bom, eu identifiquei aqui já o sujeito. Dá para eu fazer mais alguma pergunta? Dá para eu fazer pagou o quê? Pagou o quê? Dá para fazer essa pergunta? Dá. Se eu fizer a pergunta pagou o quê? Eu tenho uma resposta? Tenho. Olha que maravilha. Pagou o quê? Os boletos. Pagou os boletos. Tem alguma preposição aqui no meio do caminho? Não. Então é um complemento direto. Por quê? Porque complementa o verbo. Eu cheguei a essa estrutura usando a perguntinha o quê? E não tem preposição. Então é um complemento direto, também chamo de objeto direto. É um objeto direto. Uma magiquinha acontecendo, né? Objeto direto. Neste caso, galera, mais uma vez, o verbo, como ele tem um trânsito, ou seja, ele tem para onde ir, ele tem um complemento, a gente diz que o verbo é transitivo. Quando ele não tem complemento, a gente chama de intransitivo, tá certo? Quando ele não tem nenhum complemento. Esse tem complemento. E é um complemento de que tipo? Direto. É um verbo transitivo, direto. E vamos fechar. Na biblioteca, encontrei um amigo. Então, aqui, vamos marcar o verbo. Marca aqui verbo. E aí, galera, quem é que encontrou? Quem é que encontrou? Aqui, o meu sujeito, ele está oculto, mas você sabe quem encontrou. Quando eu digo encontrei, estudei, amei, fiz, né? Eu tenho aí o quê? O eu. Só que ele está implícito, escondido, tá bom? Então, o sujeito, ele tá aqui, só que ele tá escondido, tá? É um sujeito oculto, belezinha? Então, coloca aqui, sujeito oculto, também chamado... Gente, eu vou colocar aqui oculto, mas ele tem vários nomes, tá? Vou colocar só mais um, também chamado de elíptico, também chamado de desinencial. Vixe, esse meu elíptico, não, peraí, misericórdia. Elíptico, desinencial, implícito, tá bom? É o sujeito que você não viu, você deduziu, você não viu, você deduziu. Né? Deduziu por meio da análise do verbo. Quem é que encontrou? Eu. Então, o sujeito está aqui, classificado. Então, o sujeito já está belezinha. Dá para eu fazer mais alguma pergunta aqui? Ah, esse na biblioteca, em que lugar? Não. Eu quero só o que ou quem, né? O que ou quem. Se for na biblioteca, você ia perguntar onde. Não é isso? E onde? É uma das perguntinhas que leva para complemento direto? Uma das perguntas que levam? Não. Então não serve. Né? Isso aqui leva para outra coisa que a gente vai ver lá em adjunto adverbial. Eu posso fazer encontrei quem? Encontrei quem? Dá para fazer? Dá. E qual vai ser a resposta? Se eu fizer depois do verbo encontrei quem? Encontrei quem? Um amigo. Não tem preposição. Então, é um complemento direto, é um objeto direto, beleza? E esse verbo, mais uma vez, ele tem complemento? Tem. Então, ele tem trânsito. Tem para onde ir o bichinho. Vai sair daqui para cá. Tem trânsito. E é um trânsito de que tipo? Sem empecilhos. Não tem preposição no caminho, é um trânsito direto, trânsito livre. Tia, pode ter um objeto direto com um trânsito indireto? Não. Pode ter um objeto indireto com trânsito direto? Não. Se o objeto é direto, o trânsito é direto, tá? Se for um objeto indireto, o trânsito indireto. Beleza até aqui? Então, objeto direto. Gente, entretanto, tenho uma notícia para dar para vocês. Às vezes, gente, cai pouco, tá? Cai pouco é uma coisa rara mesmo, mas às vezes o teu objeto direto, ele pode aparecer preposicionado. Ah, meu Deus, por que, Senhor? Mas, gente, geralmente eu vou mostrar mais qual é o caso que mais aparece, tá? Coisa rara, mas é bom que você saiba. Objeto direto preposicionado, até já trouxe os exemplos aqui, o que mais cai é esse primeiro que eu trouxe para vocês. Né? E aí, primeiro e segundo, eu trouxe mais por ordem
digamos, de importância. Tá meio que por ordem de importância mesmo. O primeiro caso do objeto direto preposicionado, primeira coisa, vai ser objeto direto, tá? Objeto direto. Ou seja, o verbo é um verbo transitivo direto. Ele não pede a preposição, né? A pergunta continuará sendo o que ou quem. Só que eu usarei uma preposição, ou por fins de eufonia, para o som ficar bom, ou para haver, digamos assim, uma unidade melhor, né, uma coesão melhor, lá uma unidade melhor no meu texto, ou para evitar uma ambiguidade, ou para enfatizar alguma informação, por ênfase, por costume, por tradição, tá certo? Esse caso mesmo aí, os verbos amar, adorar, atrair, é meu ênfase e tradição, certo? E é um dos que mais cai em prova. Esse primeiro caso aí, verbos amar, adorar, atrair, geralmente envolvendo divindades, né, ou pessoas mesmo, né, nomes próprios, coisas do gênero. Então vamos lá. Quando tiver os verbos amar, adorar, atrair, ó, adoramos quem? Ok? Então, só seguir aqui o figurino de quem é que adora. Quem é que adora? Nós é o sujeito, tá bom? É o sujeito, aqui é um verbo. E seria adoramos quem? Ok? Adoramos quem? Só que, por ser o verbo adorar, poderia ser amar, né? Então, ele traiu ao amigo. O objetivo é de ênfase, mas é traiu quem? Traiu quem? Adora quem? Ama quem? Então fica logo sabendo, eu não ia adivinhar nunca, mas você não é para adivinhar, é para estudar mesmo. Aqui, é para isso que estamos aqui. É para isso que eu estou aqui, que o TEC está aqui. Não precisa se adivinhar, você estuda e vai dar tudo certo, fique tranquilo. Então, ó, nós adoramos quem? Perceba, né? Você vai fazer a perguntinha normalmente. Nós adoramos quem? E a resposta, a Deus, ok? Você vai chamar de objeto direto, mas preposicionado. Objeto direto. Não vai chamar de indireto, é objeto direto, preposicionado. E o verbo, como é que vai ser classificado? Gente, do mesmo jeitinho. Um verbo transitivo direto, tá certo? Não muda. Aqui é por motivo de quê? De ênfase, de tradição, tá certo? Então, amamos a Deus, adoramos a Deus. Ele traiu ao amigo. Mas eu posso dizer traiu o amigo? Pode. Pode. Perceba, o verbo ele não pede a preposição. É traiu quem? Então, eu posso dizer, ele traiu o amigo. Sem problema, posso fazer. Vai ficar bem belezinha. Traiu quem? Traiu quem? O amigo, objeto direto, por quê? Sem preposição. Tá bom? Dá para fazer. Mas eu também posso fazer, se aparecer na tua prova, ao amigo, saiba, é um objeto direto preposicionado. Por quê? É tradição, por ênfase, tá bom? Mas o verbo, ele é transitivo direto. Ele não pede preposição. Outra situação, ó, essa daqui é interessante. Com o verbo aprender ou ensinar. Quando eu tiver o verbo aprender ou ensinar, que é aprender o quê? Ensinar o quê? São verbos transitivos diretos, que as perguntinhas são puras, sem preposição. Aprender o quê? Ensinar o quê? Quando a resposta for um verbo no infinitivo, né? Ou seja, quando o verbo no infinitivo for o complemento, aí a gente usa a preposição. E neste caso, ela é obrigatória, tá bom? Então, vou até colocar aqui. Neste caso, olha que loucura, meu pai! A preposição é a preposição a. Ela é obrigatória. Mas perceba, ela não é obrigatória porque o verbo é transitivo, indireto. Né? Porque é aprender a quê? Ensinar a quê? Não. Ela é obrigatória por causa do complemento, pelo fato de um complemento ser um verbo no infinitivo. Então, eu vou colocar aqui, ó, obrigatória. Neste caso, ela é obrigatória. E aí, ó, meu pai me ensinou. Perceba, me ensinou o quê? Meu pai me ensinou o quê? Então, vamos lá. Meu pai, sujeito. Me ensinou. Se eu perguntar, ensinou o quê? Ensinou o quê? Qual é a resposta? Deixa eu pegar o roxinho aqui. Ensinou o quê? A cantar. Isso aqui, ó, é um objeto direto. Mas, neste caso, ele está preposicionado. Olha a preposiçãozinha a aqui antes
do verbo, né? Então, ó, é um objeto direto preposicionado. Vou colocar aqui no cantinho. Então, mais uma vez, quando tiver o verbo ensinar ou o verbo aprender e o complemento, né? A resposta, ensinou o quê? Aprendeu o quê? Né? Ensina o quê? Aprende o quê? Se tem esses verbos ensinar ou aprender e a resposta é um verbo no infinitivo, você vai ter que usar a preposição a para fazer a ligação. É por motivos aí mais de coesão, tá certo? E não colocar meu pai ensinou a cantar, tá bom? É mais por motivos de coesão. Então, objeto direto preposicionado, mas o verbo continua sendo transitivo direto, tá bom? Então, cuidado, né? Essa estruturazinha aqui. Para modificar o sentido, né, expresso pelo verbo, gente, isso é muito interessante. Porque eu posso chegar e dizer, ah, você comeu o bolo? Porque aqui é comeu o quê? Né? Aqui é, quem é que comeu? Você, sujeito. Comeu o quê? Só que aí, se eu quiser dar a ideia de que eu comi o bolo todo, comeu o quê? Aí seria comeu o bolo. Beleza? Mas aí, como eu quero dar a entender de que a pessoa apenas provou, comeu uma fatia, duas, outras, mas não comeu o bolo todo, aí a gente fala comeu do bolo. Né? É um objeto direto. Porque, perceba, é comeu o quê? Não é comeu do quê? É comeu o quê? Pergunta pura aqui, que leva para objeto direto. Só que aqui, ele está preposicionado. O do, ele é um de mais um ou. De é uma preposição, tá? Então, de é uma preposição. Então, comeu do bolo. Eu poderia dizer comeu o bolo também, mas há uma mudança de significado. Eu bebi o vinho. Bebeu o quê? Bebi o vinho. Mas eu também posso dizer bebi do vinho, tá bom? Mas você não vai dizer bebeu do quê? Não, é bebeu o quê? Bebeu o quê? A resposta é que vai vir, né, um objeto direto com preposição. Então, objeto direto preposicionado. Show de bola? E aí, vamos lá. Acabando, o último caso, com a expressão ambos, gente. Tá bom? Ó, havia dois temas importantes para a prova. Eu contextualizei aqui para ficar bacaninha. Mas o que me interessa é aqui, ó. O aluno estudou a ambos. Gente, estudou. Quem é que estudou? O aluno é o meu sujeito. Beleza? O aluno é o meu sujeito. Quem é que estudou? O aluno estudou. Estudou o quê? O verbo estudar é classicamente um verbo que não pede preposição, é estudou o quê, tá? Então é um verbo, já te digo que ele é transitivo direto. Só que como eu tenho como complemento ambos, aí a gente diz a ambos, tá? É a resposta. Deixa eu só manter o meu padrão e ir para o roxinho aqui. Mas ó, estudou a ambos é o meu objeto direto, só que ele é preposicionado, tá bom? Então, aí o último caso é o cai menos, esses três primeiros caem mais, tá bom? Então, ó, verbo adorar, amar e trair, já fica de olho, divindades, pessoas, né? Cuidado com o ensinar e aprender, quando o complemento for um verbo no infinitivo. E também quando você tiver a ideia, né, a intenção de mudar mais ou menos o sentido do teu verbo. Não beber todo o vinho, bebi o vinho, mas bebi do vinho. Comi do pão, comi da pizza, e não a pizza toda. Aí a gente usa a preposição para marcar essa diferença de sentido, tá bom? Tranquilo? E aí ambos que a gente acabou de ver. Vamos embora! E aí para fechar, objeto indireto. Galera, objeto indireto, qual vai ser a diferença? No objeto indireto, eu vou ter preposição. O próprio verbo vai pedir preposição e o complemento vai ter preposição. Então, ele é com preposição. Com preposição. Ok? E aí, meus amores, agora sim, vou repetir aqui as preposições, tá bom? Qualquer coisa me coloque na velocidade 2. Ó, a, ante, até, após, com, contra, de, em, desde, entre, para, per, perante, por, sem, sob,
sobre e o traz. Ok? Estas são as preposições. Meu objeto indireto, ele aparecerá preposicionado. Então, vamos lá, vamos colocar exemplos. Cadê o meu azulzinho tech? Exemplos. Vamos lá. Vou começar com um mais tranquilo, tá? O grupo precisa de você. Ai, meu pai. O grupo precisa de você. O que a gente vai fazer aqui? Galera, a gente vai usar as mesmas perguntas. O que, o quem. Qual é a diferença? É que agora você vai inserir preposição na pergunta. Não é muito melhor do que fazer uma lista? Ó, para o objeto direto é o que e quem. Aí para o indireto é a que, a quem, de quem, com quem. Percebe? Então é só você colocar a preposição. Usa a pergunta base, aquela pergunta o que ou quem, depois do verbo, e veja se a situação para uma pergunta preposicionada ou não. Se a pergunta for pura, pergunta o que ou quem, significa que o quê? Que o meu complemento é um objeto direto. Quando a pergunta pedir preposição, neste caso aqui, você já está vendo o que vai acontecer. É precisa de quem? Então vamos lá, para não pular etapas, quem é que precisa de você? O grupo é o meu sujeito inclusive simples. Não é isso? E aí o precisa, vamos lá, precisa de quem? Não é apenas precisa quem. Perceba que eu introduzi na minha pergunta, ó, um de. E o de, ele é o quê? Preposição. Precisa de quem? Neste caso, então, galera, a minha resposta... Ai, como é que eu ia saber? Gente, mais uma vez, você vai olhar, você tá vendo que tem o de você aqui, né? E aí, ó, precisa de quem? Então, mas que tem um objeto direto preposicionado. São casos pontualíssimos, muito pontuais, que a gente já, né, passou por esses casos. Então, é só você ficar de olho se não está diante de um desses casos na sua prova. Mais uma vez, objeto direto preposicionado é coisa rara, tá bom? Então, ó, aqui é precisa de você. Então, é precisa de quem? De você. É um complemento que tem preposição. É um complemento indireto, ou seja, é um objeto indireto, tá bom? Então, o meu verbo, como ele tem um complemento, já que ele tem um complemento, ele tem trânsito, né? Ele sai daqui para cá, ó, ele tem para onde ir o bichinho, é um verbo que tem trânsito, mas é um trânsito com a preposição no meio do caminho. Não é mais um trânsito livre, direto, é um trânsito indireto, ok? O grupo precisa de você. Vamos para mais um. Cadê? Ontem, aí agora eu vou dar uma dica também que vai ajudar, tá? Ontem assistimos ao filme. Ontem assistimos ao filme. E aí, galera, vamos focar no verbo. Assistimos. E aí vamos marcar logo a classificação do sujeito. Quando eu digo assistimos, quem é que assistiu? Nós. Mas você viu ou você deduziu? Você deduziu. Então, quem é que assistiu? Nós, mas eu deduzi. Então, esse sujeito é, ó, mais uma situação de sujeito oculto. Vou deixar só oculto aqui, tá? Sujeito oculto. Então, beleza, mas o sujeito já está classificado. Nós, não está escrito, mas eu já deduzi, nós assistimos ao filme. Gente, aqui vai ajudar muito, né? Depois que você terminar isso aqui, você dá uma olhadinha no tópico de regência, tá? Por quê? Porque algumas perguntas, talvez muita gente fizesse, assistiu o quê? Né? Muita gente poderia cair aqui nessa cilada de dizer assistiu o quê? Para mim, você vai assistir o quê? Tome cuidado, né? Para você saber fazer algumas perguntas, você vai precisar de uma noção de regência. Então, coloca aí como aviso da tia. Aviso não, dica. Dica da tia. Após este tópico,
Se você tiver dúvida, começar a sentir dúvida nas classificações dos objetos, estudar um tópico que tem aqui no TEC Concursos, chamado regência verbal. Regência verbal. Por quê? Porque ele é um tópico que trata justamente de como fazer as perguntas, como os verbos se comportam. O verbo assistir, por exemplo, ele é um verbo bem peculiar. Ele é um verbo que, dependendo do sentido, a transitividade muda. Dependendo do sentido, eu vou perguntar, assistimos, por exemplo, o que ou a que. Olha que doideira. Então, aqui eu vou me ater só ao caso e você vai fazer essa tarefinha extra, tá bom? Depois, para entender melhor, para juntar aí os pontos, assista a aula, veja a parte teórica, escrita de regência verbal. Porque lá a gente traz, eu trago os principais verbos e quais perguntas você deve fazer para esses principais verbos, aqueles que mais caem. O verbo pagar e perdoar, o verbo esquecer, lembrar, o verbo visar, o verbo aspirar, o verbo preferir, o verbo assistir. São verbos que caem bastante e os alunos aí que querem gabaritar a prova de português, que sonham com cargo público, precisam dominar. Não são tantos, mas é necessário dar uma olhadinha. Então fica de olho, já tem um tópico aí na jogada para você, já aí você já colocar como próximo para assistir, para participar, tá? Então, ontem assistimos ao filme. Aqui, como é o assistir com o sentido de ver, aí eu já tô ligada, inclusive esse azinho já tá cantando a bola aqui também, né? Não tá somente assistimos o filme, tá? Assistimos ao filme. Então, como é que vai ser a pergunta? A pergunta vai ser, assistimos a quê? Não é assistimos o quê? É assistimos a quê? Ou seja, vem com preposição. E aí, neste caso, a minha resposta é, como eu tenho preposição na jogada, a minha resposta está preposicionada, é um objeto indireto. É um complemento indireto porque tem preposição. E o meu verbo é um verbo transitivo, porque tem complemento, daqui para cá, mas é um verbo transitivo indireto. Beleza, meus amores? Tranquilo aqui? Então é assim que a gente vai proceder. Fica de olho nesta dica. É muito bom você, depois de assistir essa parte, depois de ter estudado tipos de sujeito, de ver os complementos, você pode fazer aí, dar um pulinho e olhar a regência, porque é um tópico que dá para estudar tranquilamente de forma solta. Você vai ver o comportamento dos verbos, como esses verbos, por exemplo, o verbo obedecer. Como é que você faria obedecer? Geralmente a pessoa faz, eu obedeço o chefe, eu obedeço o chefe, e não é. A forma correta é obedeço ao chefe. Então você não vai fazer a pergunta obedeço quem? Você vai fazer a pergunta obedeço a quem? E como é que eu ia saber isso? Estudando regência. Então são tópicos que se complementam, um ajuda o outro, tá certo? Então, aí a gente já viu a noção geral dos complementos, dos complementos verbais, viu quais são as perguntas que nos levam a esses complementos, vimos que temos o objeto direto, o direto preposicionado e o indireto. E agora é começar a treinar, é começar a fazer muitas questões, porque com certeza, com a prática, e aproveita essa dica também de olhar a aula de regência, você vai desenrolar o que aparecer na hora da prova. Deixa eu ficar até maior para a gente encerrar aqui, eu olhando melhor para vocês. Gente, como sempre, uma alegria, uma satisfação estar com meus sobrinhos queridos do TEC Concursos e muita calma, tranquilidade, lembrando que é uma construção e que é justo que muito custe, o que muito vale, a frase lá de Santa Teresa d'Ávila e que eu sempre tento ir repetindo, quanto que vale a sua aprovação, o seu nome na lista, a sua estabilidade, a honra, a alegria de ver o seu nome lá dentro dos aprovados, enfim, quanto vale esse sonho, Vale a pena. Continue conosco, continue se dedicando, continue dando gás aí, porque muito em breve seu nome vai estar lá, naquela sonhada lista, e a gente vai comemorar junto essa aprovação. Eu, você e o TEC Concursos, tá certo? Então sorria, se anime bastante. Você está sendo muito bem preparado e em breve vai ser concursado. Cheiro da tia. Fica com Deus.